A casa caiu, e caiu feio para o senador Ciro Nogueira. A Polícia Federal bateu a porta dele com buscas e apreensões, que revelam um esquema de mandato de aluguel. Enquanto isso, o Otávio Guedes soltou o verbo. Que moral resta a esse Senado que rejeitou o Jorge Messias para o STF, um homem de conduta ilibada, mas aceita em seus quadros quem legisla para banqueiro? Eu só quero lembrar que o Senado acabou de jogar o Jorge Messias. Ele julgou se ele tinha reputação ilibada, o Messias. 42 senadores reprovaram. Contra Messias não existe nada, um grão de areia que desabone a sua conduta. Um senador também tem que ter conduta ilibada. Então, se 42 senadores são contra a ida de um advogado cuja ficha é limpa, esse Senado deve uma resposta à sociedade. O senador Ciro Nogueira não pode ser jogado na fogueira do pré-julgamento, do ponto de vista criminal. Mas do ponto de vista político, ofendeu o decoro parlamentar, permitiu a captura privada do seu mandato, ocultou os interesses quando propôs uma emenda à Constituição. O senador Ciro Nogueira não tem condições morais de seguir com seu mandato. Aliás, mandato que não era só dele. Pelo visto, também era do Vorcaro. Sadia, do ponto de vista criminal, o Ciro, aos olhos da lei, é inocente. Do ponto de vista político, ele não tem condições morais de seguir como senador. Do ponto de vista político, do uso do mandato, há um ato de ofício. Ele apresentou a emenda número 11, que aumentaria o poder do Vorcaro em 6 vezes, porque quando há uma fraude bancária, os outros bancos, os bancos sérios, pagam um determinado valor, até R$250 mil para os atingidos. O Ciro Nogueira usou suas prerrogativas de senador, usou o parlamento para aumentar esse valor para 1 milhão. E a polícia, isso está provado. Sim. E é por isso que eu digo, uma coisa é o criminal, ele não pode ser jogado na fogueira do pré-julgamento, como tantos outros políticos foram e depois acabam absolvidos. Mas esse ato de ofício, ele ofende o decoro parlamentar. Houve a captura privada do mandato dele. O senador, de fato, era o Vorcaro, porque ele que redigiu o projeto de lei. Não teria outra motivação, né? A não ser atender a essa demanda, né? Cara, isso é captura. Porque um senador fazer um projeto de lei com ajuda externa, de assessor, para beneficiar um setor, é lícito, é do jogo. O que você não pode fazer é omitir, ocultar quais os interesses privados dele, de Vorcaro, estavam por trás de uma emenda à Constituição. Uma emenda à Constituição. Segundo a Polícia Federal, a emenda master, né, que o Ciro apresentou, ocultando que era a mando do Vorcaro, foi impressa, colocada no envelope, e nesse envelope estava escrito Ciro. A orientação era para entregar no endereço que corresponde ao endereço do Ciro. E há ainda uma conversa do Vorcaro dizendo assim, foi exatamente como eu fiz. Saiu perfeito a emenda integral. A emenda do Ciro. Então, isso é que eu estou dizendo, isso é um ato de ofício, isso não precisa mais ser provado, investigado, qual é o contraditório que pode ter nisso. O ministro André Mendonça diz que isso seria uma hecatombe no mercado financeiro. Usa essa expressão, hecatombe. Gente, um senador da República fraudou o seu mandato para apresentar uma emenda de interesse privado, ocultou isso, que era de interesse privado, ia provocar um dano ao sistema bancário e financeiro do país. Gente, isso é muito grave. Isso está no Senado. 42 senadores disseram que o Messias não podia ser ministro. Estavam analisando a reputação ilibada. E isso tudo bem? Gente, o que a polícia está dizendo, assim, para mim, acho que não tem mais nada a ser discutido a partir dessas mensagens. Todo mundo tem direito à defesa, tá tudo certo, óbvio, correto, fato, ponto. Agora, o que a polícia descobriu é um senador, como eu disse aqui, que está a serviço de um banqueiro, que recebeu dinheiro e tem um ato de ofício que é essa emenda que a gente vai mostrar daqui a pouco. Em troca, ele teria apresentado ele apresentou essa emenda para aumentar o FGC de 250 para 1 milhão. Isso é corrupção, ponto. É disso que a gente está falando aqui, só para
Não sei falar em russo, mas em qualquer língua acho que está bem claro, qualquer idioma, Lins, o que está sendo investigado pela polícia, do que estamos tratando aqui. Na Câmara, o deputado Felipe Barros também sugeriu um projeto de lei com conteúdo muito parecido. O deputado Felipe Barros, do PL do Paraná, apresentou uma emenda em novembro que era quase que um copia e cola do projeto do Ciro Nogueira. A Jade fez aqui a nossa arte, eu acho que ela vai apresentar aqui na tela, Sadi. E é muito interessante como os argumentos apresentados pelo senador Ciro Nogueira são tão parecidos como os argumentos apresentados pelo deputado Felipe Barros, né? As lógicas são as mesmas. E aqui eu vou lembrar o que a Flávia nos falou. Qual é a lógica disso? Por que é tão importante aumentar, quer dizer, o que era tão importante para eles aumentarem de 250 mil para R$1 milhão o limite do crédito, da garantia do FGC para as operações do Master e CDBs. Pelo seguinte, a gente descobriu, né, a Polícia Federal descobriu que o Master fez um rombo de 50 bilhões, pouco mais, 50 bilhões de reais no sistema financeiro, tendo esse limite de 250 mil. Se ele tivesse 1 milhão, ele podia chegar, né? Claramente ele podia quadruplicar esse valor, né? Porque esse era o valor que os outros bancos garantiam as operações do Master. Então, olha, gente, a gente precisa falar sobre a hipocrisia deslavada que tomou conta do Senado Federal. Recentemente vimos 42 senadores, muitos deles da tropa de choque da direita, apontarem o dedo para o Jorge Messias, rejeitando o nome dele para o STF, sob a desculpa de reputação ilibada. O Messias que não tem um grão de areia que desabone sua vida. Mas agora, o que a gente vê é o senador Ciro Nogueira, um dos donos do Congresso, sendo alvo da PF por algo que beira o inacreditável. O que o Otávio Guedes escancarou é o que a gente sempre suspeitou. O mandato do Ciro Nogueira foi capturado pelo interesse privado. Não era o senador que legislava, era um banqueiro, o tal do Vorcaro. A Polícia Federal tem provas de que uma emenda à Constituição, eu repito, a Constituição, saiu de dentro de um banco, num envelope com o nome do Ciro, para ser protocolada como se fosse interesse público. Isso não é política, gente, isso é balcão de negócios. E o objetivo? Aumentar a garantia de crédito de 250 mil para R$1 milhão. Sabe o que isso significa? Que enquanto o povo luta pelo arroz e feijão, o senador estava usando a caneta para permitir que um banco específico quadruplicasse um rombo bilionário no sistema financeiro. O ministro André Mendonça chamou de hecatombe. É o uso da máquina pública para blindar bilionário enquanto o país corre risco. E não para no Ciro, viu? O copia e cola chegou na Câmara com o deputado Felipe Barros, do PL. É um método. Eles pegam um texto redigido por quem quer lucrar em cima do Estado e apresentam como projeto de lei. É a privatização da democracia brasileira diante dos nossos olhos. Do ponto de vista criminal, ele tem direito à defesa. Mas do ponto de vista moral e político, Ciro Nogueira não tem mais condições de representar ninguém. Ele ofendeu o decoro, traiu o voto popular e se tornou um despachante de luxo de banqueiro. O Senado, que foi tão exigente com o Jorge Messias, vai ficar calado agora? Ou a régua da moralidade só serve para perseguir progressistas? A sociedade exige uma resposta, e não pode ser em russo. É corrupção. Ponto final.